Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Respondeu Jesus: "Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos serviçais: "Façam tudo o que ele lhes mandar." Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: "Encham os potes com água." E os encheram até a borda. Então lhes disse: "Agora, levem um pouco do vinho ao encarregado da festa." Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: "Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora." Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. A história desse casamento é uma história que vem se repetindo ao longo dos anos. E ao ouvir essa comparação, talvez você possa pensar: essa é a minha história. É a história de muitos de nós. Porque todos nós estamos nessa vida com um propósito: encontrar sentido, significado, sermos felizes, fazermos as pessoas felizes, termos harmonia, termos bons relacionamentos. Todos nós estamos nessa vida com a intenção de vivê-la da melhor forma possível. E então nós nos esforçamos. Nós tomamos consciência de que nós precisamos fazer alguma coisa e a gente começa a correr, preparar as coisas que nós precisamos para então viver bem essa vida. Da mesma forma, preparou-se aqueles noivos desse casamento. Muito provavelmente, quando eles perceberam que a data ia se aproximando, eles reuniram todos os seus recursos e compraram os mantimentos, as provisões, aquilo de que iriam precisar para aquela festa que duraria muitos dias. Os casamentos judeus dessa época às vezes chegavam a durar 7 dias. Outros até mais, dependendo das posses e da vontade daqueles que promoviam as festas. Mas tudo aquilo que eles conseguiram reunir, tudo aquilo que eles conseguiram fazer, não foi suficiente para atender às necessidades dos convidados. Os convidados beberam mais do que eles planejaram. E nessa situação, quando Maria vai até Jesus falar sobre o fato do vinho ter acabado, Maria muito provavelmente estava penalizada, compadecida de imaginar que aqueles noivos, num dia tão importante de sua vida, pudessem ser humilhados, pudessem passar vergonha, porque é vergonhoso faltar provisões, comida aos convidados de uma festa, especialmente nessa cultura onde a abundância, a fartura de mantimentos, de alimentos e bebidas também significava a vida que eles iriam ter. E eles não queriam olhar para a sua vida, para aquela vida matrimonial que estava começando e imaginar que seria uma vida de escassez, de miséria, de tristeza, porque o vinho também naquela época simbolizava a alegria. Mas a alegria tinha acabado. E quando acabou-se a alegria, promovida pelos recursos humanos, pelas provisões deles, eles tiveram muita sorte de que naquele casamento estava o nosso Senhor Jesus Cristo.
E Ele não desampara. Ele não deixa que nós caiamos em desprezo, em humilhação, a menos que isso seja necessário para que Ele possa nos fazer crescer, amadurecer, ganhar força, vigor e capacidade para enfrentar coisas ainda mais difíceis na vida. Mas Jesus não nos deixa passar vergonha à toa, humilhação sem necessidade. E então, quando Jesus recebe essa notícia de que a falta de recursos humanos daqueles noivos poderia colocá-los numa situação de vergonha, Jesus chama os serviçais e ordena que aquela água seja transformada em vinho. E Ele só fez isso porque Ele é aquele que criou o céu e a terra. É aquele que tem todo o poder. Nada do que foi feito se fez sem Ele. Ele tem capacidade e poder para transformar uma situação de amargura, de angústia, de tristeza, numa situação de alegria, de comemoração. E então Ele ordena que aquela água seja transformada em vinho. E a partir desse milagre Ele deu início aos seus sinais. Muitos creram nele e se maravilharam daquilo que Ele havia operado. Olha, entre as pessoas que estão me ouvindo nesse momento, há muitas pessoas que até se esforçaram, fizeram a sua parte, correram atrás dos recursos para conseguir realização, satisfação, para ter um bom relacionamento, para criar bem os filhos, para ter bom emprego. Fizeram tudo que estava ao seu alcance, mas não foi o suficiente. Faltou e você está temendo a vergonha. Mas olha, você pode seguir o exemplo daqueles noivos. Aqueles noivos, eles tiveram uma situação em que eles tiveram a oportunidade de convidar Jesus para a festa de casamento deles. Talvez, quando convidaram Jesus, eles convidaram apenas porque era educado convidar os conhecidos. Ou quem sabe porque Jesus tenha sido um amigo, alguém com quem eles cruzaram. Ou quem sabe porque alguém mandou que eles convidassem. Não importa por que eles convidaram. O que importa é que eles convidaram. E quando Jesus é convidado a estar conosco na nossa vida, no nosso relacionamento, na nossa história, Ele não fica indiferente às nossas dores, às nossas crises, a tudo aquilo que nós possamos atravessar e que nos machuque, nos maltrate. Ele não pode ver isso. Então Ele se move. E quando Ele se move, Ele transforma a miséria em fartura. Ele transforma a dor em motivo de riso. Ele transforma a vergonha em honra. E Ele quer transformar a sua vida. Ele quer mudar a sua história. Ele quer dar um novo significado para você, para que então a sua boca possa se encher de riso. E é para isso que nós vamos orar nesse momento, nos colocando à disposição dEle, para que Ele opere nas nossas vidas. Deus poderoso de graça, bondade e misericórdia, nós queremos te convidar para fazer parte da nossa história, da nossa vida, para estar agindo, manifestando o seu poder, a sua presença sobre os nossos atos, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Querido Jesus, o Senhor é convidado de honra, é convidado especial para interferir na nossa história, mudar o rumo das coisas e fazer com que nós alcancemos sentido, significado, alegria e prazer nessa vida. Jesus, o Senhor tem liberdade para transformar o que for necessário. O Senhor pode fazer uma reviravolta se quiser, mas que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça com que a nossa vida tenha significado, com que nós possamos ser sarados, curados, libertos,
transformados, para que nós possamos ter a alegria e ter uma vida abundante a partir da Tua ação nos nossos corações, nas nossas vidas. Jesus, nós te pedimos, esteja conosco na nossa vida, na nossa casa, na nossa relação, no nosso casamento, esteja conosco no nosso trabalho, nos nossos planos, nos nossos sonhos. Tu és convidado especial. Nós não queremos que nada aconteça na nossa vida sem que o Senhor esteja presente. Assim eu te peço. Amém.